Bom dia a todos. Eu quero dizer da alegria de voltar aqui. Eu já vim muitas vezes até, não é? E essa semana, duas, como ela disse, na quarta-feira e hoje. E isso também é um presente para mim, porque o ambiente da casa, todos vocês, esse reencontro, isso enriquece. Isso nos traz aquela sensação de alegria e felicidade, de aprendizado, porque nós estamos fazendo reflexões em torno dos ensinamentos do Mestre. Como foi dito também, a comemoração dos 150 anos do lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, nós vamos falar um pouco a respeito do Evangelho de Jesus. E trazendo também para a família, porque é muito importante a família ser entendida como um espaço para o nosso aprendizado enquanto espíritos imortais. Então, vamos começar trazendo, inicialmente, o momento em que Jesus vai dar uma resposta aos fariseus, conforme Lucas escreve, capítulo 17, versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta, disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Eu tenho apresentado esse texto muitas vezes como introdução dos temas que eu tenho feito. Mesmo que os temas sejam variados, outras abordagens, mas esse início é sempre muito importante, porque nós vamos começar a ter um entendimento novo acerca do reino de Deus. Jesus falou muitas vezes sobre o reino de Deus, em muitas ocasiões, mas não havia ainda um entendimento, uma explicação do próprio Mestre, um desdobramento da ideia, para que as pessoas pudessem ter essa noção. E também, pelos tempos vindouros, que nós soubéssemos, afinal, o que é esse reino que Jesus fala, promete e comenta. Muito bem, agora nós temos o registro de Lucas, que, à época, registrou esse instante em que Jesus vai falar sobre o reino. Porque a ideia era que o reino teria fronteiras, que o reino estaria em algum lugar, que seria um lugar privilegiado, alguma coisa assim. Mas, quando Jesus esclarece, nós ficamos sabendo que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E aí nos perguntamos como, aonde, por quê. É isso que nós vamos falar também no transcurso da nossa conversa de hoje. Primeiramente, já que estamos comemorando os 150 anos de O Evangelho, vamos lembrar palavras do codificador quando apresenta a introdução do livro. Ele vai dizer, primeiramente, que ele reúne na obra a parte moral dos ensinamentos de Jesus. E logo em seguida, Kardec coloca assim: diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem colocar-se quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre, por toda parte, se originaram das questões dogmáticas. Nós verificamos que, logo de imediato, Kardec está mencionando que o Evangelho é um código divino. E nós sabemos que sim, porque o Espiritismo, a doutrina espírita, ela veio revivecer os ensinamentos do Mestre. E é um código que veio, ou seja, primeiramente até vamos falar o que significa código. Código é uma coleção de leis, de diretrizes, de normas. Portanto, sendo divino esse código, é claro que ele veio através do pensamento divino, para que Jesus pudesse trazer para a humanidade de todos os tempos, esse código que verte do próprio Pai e Criador. E, na sequência, ainda falando sobre o código, Kardec vai dizer que ele constitui uma regra de proceder, uma regra de procedimento, que abrange, e aí ele menciona,
todas as circunstâncias da vida privada e pública. Princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Vejamos que, inicialmente, ele fala que este código abrange todas as circunstâncias da vida privada, da vida particular e pública do ser humano. Cada um de nós tem a sua vida pessoal, a sua vida particular e tem uma vida pública, uma vida em sociedade, um relacionamento até mesmo dentro da família, especialmente, e em todas as circunstâncias que cada um irá vivenciar nas reencarnações, através das reencarnações. Portanto, esse código está como a diretriz maior para o ser humano. Ele é também princípio básico de todas as relações sociais, que se fundam na mais rigorosa justiça. Justiça. Isso é muito importante, porque nós sabemos que a qualquer injustiça, todos nós rejeitamos, todos nós ficamos absolutamente perplexos diante de uma injustiça que vem para a nossa vida ou para alguns dos nossos entes queridos, uma injustiça que nós vemos, às vezes, anunciada pela mídia, que uma pessoa está sofrendo injustamente, e lembrando do próprio mestre, que foi condenado à pena de morte. E muitos outros vultos, através dos tempos, que passaram e sofreram injustiça. E nós temos, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, a 10ª lei moral, a lei de justiça, de amor e de caridade. É interessante notarmos que no título da 10ª lei, Lei de Justiça, Amor e Caridade, estão embutidos as 3 revelações. Justiça veio com Moisés, a primeira lei. Justiça, amor, segunda lei, o próprio mestre trouxe. E caridade, que é a bandeira da doutrina espírita. Caridade que nós vamos ficar sabendo acerca de que fora da caridade não há salvação. E não fora dessa ou daquela religião, de algum credo, de algum princípio que a pessoa possa estar seguindo. Mas sim, fora da caridade. Portanto, lei de justiça, amor e caridade, que é a 10ª entre as leis morais. É também um roteiro infalível para a felicidade vindoura. Observemos que Jesus está falando a felicidade que virá, que vai ser alcançada, porque, na realidade, o ser humano não alcança na reencarnação, numa única vida, e nem em muitas, a felicidade plena, a felicidade completa. E aí vamos lembrar do livro Céu e Inferno, que o ano que vem é ele que estará aniversariando, comemorando 150 anos de lançamento desse 4º livro da codificação, que até é muito esquecido, pouco lembrado do movimento espírita. Eu sempre admirei essa obra, O Céu e o Inferno. E há mais de 20 anos falo acerca de uma das coisas mais belas que nós encontramos na codificação. No capítulo 7, na primeira parte de O Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Então, Jesus está dizendo, aliás, Kardec está dizendo que esse código divino que Jesus apresenta é um roteiro infalível para a felicidade vindoura. E lá em O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, que são 33 itens, logo de imediato, no primeiro item, Allan Kardec coloca assim: o espírito sofre, no mundo espiritual, a consequência de tudo que ele fez na Terra. No segundo item, ele vai falar sobre a felicidade, sobre as imperfeições. E ele diz, felicidade completa só com a perfeição. E menciona que toda imperfeição é causa de infelicidade. Portanto, até ele dá um exemplo bastante didático, porque ele diz assim, quem tem 10 imperfeições e vence 4,
já está mais perto da felicidade. Portanto, à medida que nós vamos vencendo nossas imperfeições, nossas dificuldades, nós vamos nos aproximando um pouco mais da felicidade. Por isso é a felicidade vindoura, porque agora nós temos o quê? Momentos de felicidade. Nós não temos a felicidade plena, a felicidade completa. Mas, futuramente, dependendo de nós, alcançaremos essa felicidade. E, por fim, Kardec coloca que o Código Divino apresenta o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. O Código Divino nos apresenta a vida futura, que eu acabo de mencionar, por exemplo, o 4º livro da Codificação. Mas também lembrando que, talvez hoje, não é? Com toda a obra que nós temos aí, especialmente, primeiro, os livros clássicos da doutrina, com Leon Denis, com Gabriel Delany, com Alexandre Aksakoff e outros mais. E, em seguida, a obra de Chico Xavier, especialmente André Luiz e Emmanuel. Talvez nós já tenhamos levantado, ou todo esse aprendizado, uma ponta bem maior do véu. O véu já levantou bastante agora, porque nós já estamos tendo uma visão mais ampla, mais aberta do outro lado da vida futura, porque a doutrina veio exatamente para isso, para levantar o véu que obscurece a nossa razão. Portanto, aqui já sabemos o que é o Código Divino. E também falando que ele, no final de tudo, constitui um código de moral universal, sem distinção de culto. Pena que os outros ramos do cristianismo não tenham essa visão tão bela, tão profunda, tão ilimitada, infinita, como a doutrina espírita. Continuando, falando ainda a respeito agora da fé, antes de passarmos para a parte da família, por exemplo, fé inabalável, que a doutrina espírita nos propicia a fé raciocinada, porque ela propõe que o ser humano pense, raciocine, que essa ponta desse véu seja realmente levantada, para que a pessoa possa sair do marasmo, sair da sua mente engessada e começar a ter um horizonte novo da vida. A doutrina espírita, por excelência, abre um horizonte novo na nossa vida. Mas é um horizonte tão amplo, tão belo, que quando nós realmente constatamos isso, quando este horizonte maravilhoso começa a ser introjetado no nosso mundo íntimo com os conhecimentos que ela apresenta, nós vamos ter outra visão, outro aspecto da própria vida, da vida íntima, da vida particular, da vida como um todo, de toda a humanidade e, de repente, até do universo, da vida universal. Porque, de fato, nós fazemos parte da grande família universal. E quando nós começamos a pensar assim, já vamos também ter uma dedução de que, se nós somos irmãos, somos filhos do Pai Criador, se nós somos parte da família universal, não tem cabimento preconceitos de qualquer espécie. Porque todas as criaturas fazem parte dessa família. E podemos até pensar assim, mas será possível que um homem-bomba lá, um torturador, uma pessoa que comete crimes hediondos, pode ser também meu irmão? Pode, é. Só que está com uma vida ainda muito selvagem, é uma natureza selvagem ainda, que matar para essa criatura não vale nada, porque a vida dele também não vale nada. Quando estão dentro da criminalidade, sabem que podem matar e morrer. E não enfrentam tudo isso e não têm medo, porque a vida é assim. Portanto, a nossa visão vai se descortinando. Nós ainda não conseguimos um amor que abranja tudo isso. Mas é o assunto da nossa manhã. Existem aquelas pessoas que têm uma fé inata, que é fácil para essas criaturas aceitarem o Espiritismo, aceitarem as explicações da doutrina. E muitas vezes a pessoa lê o livro dos Espíritos e diz assim, eu já conhecia isso. É o que eu sempre pensei.
Essa pessoa tem a fé inata, porque já traz dentro de si uma outra compreensão da vida, facilidade de aceitar as verdades espirituais. E Allan Kardec coloca, para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Isso mesmo. O próprio Kardec diz que muitas pessoas que assistiram reuniões de efeitos físicos com materializações de espírito saíram de lá não totalmente convencidas. Saíram com dúvida. Será que é verdade? Será que é uma fraude? O que será que aconteceu aqui? Essas pessoas viram, assistiram, mas não creram. Não ficaram imbuídas de que aquilo é uma verdade, é uma realidade. É preciso, portanto, compreender. Nós todos não vamos ver ou não vimos uma reunião de materialização, mas nós sabemos que isso é verdade. Então, não apenas cremos, mas nós sabemos o que é diferente. E essa famosa frase, não é? Que está no capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, aliás, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, raciocinar em cima de todos os acontecimentos que fizeram com que a humanidade surgisse no planeta Terra e tudo mais, a criação do nosso planeta, e assim ao chegarmos aos dias de hoje. A nossa fé, ela se torna inabalável, porque nós vamos vendo a explicação racional de tudo isso. Passemos agora, portanto, a essa questão da família. Já que estamos falando desafios para a vivência do Evangelho na atualidade, vamos lembrar da família. Porque, meus irmãos, não é fácil vivenciarmos o Evangelho. Não é fácil nós introjetarmos para no nosso mundo íntimo esses conceitos maravilhosos, esses ensinamentos, e passarmos a ter uma compreensão da vida se nós não projetarmos isso na nossa vivência. Primeiro introjetamos o nosso mundo íntimo, mas depois é preciso projetar isso na vivência. E aí começa a dificuldade, não é? Portanto, é na família que nós vamos encontrar um espaço para aprender. Porque se há dificuldades na vivência do Evangelho nos dias atuais, é preciso refletirmos, né? O porquê, como deve ser, então, a visão, a vivência da família, das pessoas, em relação ao mundo lá fora, em relação a tudo que está acontecendo. Porque, de repente, acontece tanta coisa terrível no nosso planeta, na humanidade, e nós ficamos, muitas vezes, assim, vamos dizer, entristecidos por vermos que existem pessoas que são capazes de fazer tal tortura ou tal perversidade em relação a outro ser humano. Isso dá uma tristeza, porque é algo que nós jamais gostaríamos que houvesse, e ficássemos sabendo agora que isso acontece. Então, algo que nos torna, às vezes, a visão da humanidade como algo assim, não tem mais jeito. Será que vai ter jeito? Quando é que isso vai melhorar? Vai levar 1000 anos? Quanto tempo vai acontecer? Preciso passar para que as pessoas aprendam, para que as pessoas, através do sofrimento, na maior parte das vezes, consigam viver o Evangelho do Cristo. E sequer, eles nem sabem, não é? Sequer não ouviram falar, ou então não aceitam. E, de repente, nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. A Joana de Ângeles diz assim: a educação para a nova era deve estruturar-se no conceito de realização integral, abrangendo os valores culturais, sociais, econômicos, morais e espirituais do ser humano. É o livro da Joana, Constelação Familiar, que é um livro imperdível, não é? Capítulo 11. A essa educação para a nova era. O que significa a nova era? Significa essa mudança que está acontecendo, a transição planetária.
o nosso planeta passando de planeta de provas e expiações para de regeneração. E aí já há também essa denominação, a nova era, ou seja, o mundo regenerado, a humanidade já num patamar acima. E por isso ela está dizendo que essa educação para esses tempos vindouros, que já estão no começo, ou já estão sendo há mais tempo vivenciados por nós, que nem sabíamos disso, não é? Essa educação, ela precisa olhar o ser humano como algo integral, um homem integral. Joana também tem um livro sobre isso, Joana de Ângeles, né? O homem integral. E, hoje em dia, também a psicologia e outros ramos do conhecimento falam muito na educação integral. Que nós não devemos olhar o ser humano só por um aspecto, mas por todos os outros, como ela diz aqui, valores culturais, sociais, econômicos, morais e espirituais do ser humano. Porque há necessidade de trazer a questão espiritual, porque nós somos espíritos, nós somos imortais. Nos outros ramos do cristianismo se diz assim, alma, né? É a mesma coisa. Nós somos almas. Então, almas imortais, porque após a morte vão continuar vivendo essas almas, ou no inferno ou no céu. Porque para eles só tem 2 lugares para as almas irem. 2 lugares só. Se ela não vai para o céu, ela vai para o inferno. E aí danou-se, porque jamais ela vai sair de lá. Então, não vai ter meio de sair do inferno. Não consegue fugir, não consegue que tirem ela de lá, e nem Deus tira. Porque quem manda no inferno é Satanás. Então, é o fundador do inferno, essa coisa toda, segundo conceitos. Mas nós estamos analisando aspectos filosóficos, religiosos, e não as pessoas, não é? Sem crítica para as pessoas, porque nós já passamos por aí. Muitas vezes aceitávamos o inferno de uma forma tão tranquila, né? De que Deus é cruel, por isso as pessoas dizem, eu sou temente a Deus. Porque também esse Deus que manda os seus filhos para o fogo do inferno eterno, você tem que ter medo dele. Porque também você pode, de repente, ser candidato ao inferno. Então, nós temos que olhar isso de uma outra forma, que é aquilo que a doutrina nos está trazendo. Quando Jesus prometeu o Consolador, foi por isso. Porque ele prometeu quase há 2000 anos atrás. E aí está registrado em João, no capítulo 14, nos versículos 15, 16 e 26, que Jesus vai dizer assim, mais tarde, eu vos enviarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não conheceu, mas que vai depois lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Mais adiante, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. E o Espiritismo veio concretizar essa promessa de Jesus. Porque é muito interessante, e eu gosto ultimamente de falar isto. Acho que falei isso aqui na quarta-feira, mas é bom até repetir se alguém ouviu, para nós estruturarmos bem isso na nossa mente. Porque 1856 anos depois, ou 1855 ou 1856, a primeira vez que o professor Hipólito Leon Denisard vai conversar com o Espírito. Um Espírito que está comunicando. E ele conta isso no livro Obras Póstumas. Portanto, ele diz assim, que ele não sabia como conversar com os espíritos. E, por isso, ele chamava todos os espíritos com os quais ele teria que conversar de meu espírito familiar. E ele vai dizer, naquele instante, meu espírito familiar, consentirias em dizer-me o seu nome? E o espírito vai dizer assim, para ti, chamar-me-ei a verdade. Eu, Sueli, digo assim, nessa hora, as trombetas do céu devem ter ressoado de uma maneira fantástica, porque foi a ligação histórica com a promessa do Consolador. O que Jesus disse? Eu enviarei o Consolador, aquele Espírito de verdade. Naquela hora, para o professor Rivaio, o Espírito diz assim, para ti chamar-me-ei a verdade. Houve, então, a ligação histórica. Ali estava sendo concretizada a promessa do Cristo. Aquilo que foi predito
Portanto, a partir daí, o professor Rivaio, plenamente de posse de todo o seu cabedal de conhecimento, de todas as experiências que estava vivendo ali, com médiuns, com mensagens que vinham chegando, e ele compondo o Livro dos Espíritos, ele vai estar plenamente seguro que o Espiritismo veio cumprir a promessa do Consolador. Por isso é que nós o chamamos de Consolador Prometido. Mas, então, a família é espaço para aprender. Aprender a aprender, porque muitas vezes nós nem sabemos aprender. Primeiramente, vamos trazer aqui um texto do Espírito Camilo. Camilo, para quem não sabe, é o mentor espiritual de Raul Teixeira. E à época ainda, antes do nosso querido Raul passar por essa enfermidade, esse problema, ele psicografou muitos livros. E um deles é este que está aqui, Desafios para a Vida Familiar. Vejamos o que Camilo diz. Numa só existência, o indivíduo molda personalidades de filho ou filha, de esposo ou esposa, de pai ou mãe, de irmão ou irmã, de avô ou de avó e de outros laços secundários. Cada alma, reencarnações afora, aprende a sensibilizar-se, a portar-se, a agir e a reagir, a sofrer e a amar, vivenciando cada uma dessas relações em famílias forjadas, segundo povos, etnias e raças variadas, conforme culturas diferentes. Cada um de nós passa por isso aqui. Cada um de nós, na reencarnação, vai ser primeiro filho ou filha de alguém, de um casal. Depois, pode acontecer que essa pessoa se ligue a alguém, vai ser esposo ou esposa. Está lá num relacionamento, não é? Se tiver filhos, vai ser pai ou mãe. Mas também pode ter irmãos. Então, vai estar na posição de irmão ou de irmã. E se depois seus filhos tiverem filhos, vai ser avô ou avó. E outros laços secundários. Nós vamos ser tios, nós vamos ser cunhados, nós vamos ser concunhados, e lá vai por aí afora. Portanto, é um momento de aprendizado notável. Porque nós estamos com aquele círculo familiar. E não adianta a pessoa dizer assim, eu sou um estranho no ninho, eu não tenho nada a ver com essa família. Tem, nasceu ali, não foi por acaso, não caiu de repente ali, não. E Emmanuel tem uma frase, num livro fantástico, um livro pequeno, que tem o título de Pensamento e Vida. Nesse livro, Emmanuel diz, numa dos seus capítulos, falando a respeito de família, de filho e filha, ele vai falar assim, todo berço de agora retrata o ontem que passou. A pessoa nasce onde tem que nascer. Pode nascer numa favela, pode nascer na rua, pode nascer no mato, pode nascer em qualquer lugar, com qualquer pai, com qualquer mãe, mas tinha que nascer ali. Depois pode se tornar uma pessoa até rica, ou muito culta, ou uma pessoa que viaja muito, ou vai ficar naquele mesmo lugar. Depende. Mas o berço tinha que ser aquele. Porque aquele foi necessário para o espírito. Por isso, tudo isso que está dito aqui é algo que nós passamos porque precisamos passar. Muitas vezes, na maioria das vezes, pedimos para passar, ainda no plano espiritual, antes da nossa atual reencarnação, de passar por essas experiências. E aí nós vamos começar a nos sensibilizar. Seja com nosso pai, seja com a nossa mãe, seja com nossos filhos, seja com nossos netos, nossos irmãos e assim por diante. Alguns nós vamos achar que é o parente difícil, que aquele ali não tem jeito. Nós não conseguimos sintonizar com aquela pessoa. Nós não conseguimos ter simpatia por aquela criatura que faz parte da família. Mas aí é preciso começar a compreender que ali é o espaço para aprender. Nós temos que aprender, quanto mais se a pessoa é espírita. E é bom lembrar o seguinte, quem não tem um parente difícil? Quem não tem pode esperar porque vai ter. Porque logo surge um parente difícil na vida da gente. Aí surge aquele parente difícil que nós temos que dar um jeito de melhorar a situação. Melhorar, não adianta querer enfrentar, querer discutir, não adianta.
Então, nós temos que ser aquele que é o moderador, aquele que é a pessoa que entende, não é? E vamos tentar conquistar a pessoa, porque nada melhor do que isso. Mas vamos continuar. Aprendendo a amar. É desse modo no mundo que Deus nos mostra que para conseguir amar multidões inumeráveis de irmãos nossos, temos que aprendê-lo pelo exercício desse amor a pequenos grupos de 3, 5, 10 pessoas dentro do lar, uma vez que ninguém pode ser fiel em grandes obras se não consegue sê-lo nas obras pequenas, conforme ensina Jesus. Isso está em Lucas, no capítulo 16, versículo 10, quando Jesus fala que nós devemos ser fiéis no pouco para conseguirmos ser fiéis no muito, não é? Então, nós temos que começar no pouco, na pequena obra, no pequeno círculo e tudo mais. Então, o aprendizado do amor. Nós falamos muito do amor. Amor é uma maravilha. Tudo que falta à humanidade é o amor. E falamos acerca do amor. Mas na hora de amar, nós não sabemos. Porque o amar é o amor em ação. O sentimento é o amor. A prática é o amar. Agora, a prática é difícil. Nós não conseguimos, muitas vezes, amar dentro dessa perspectiva, não é? Dentro desse amor que nós devemos colocar em prática. Porque também nós não conhecemos bem o amor, não. Nós ficamos meio assim, não é? Achamos que amor é isso, amor é aquilo, amor é posse. E muitas vezes é a paixão. A posse é a paixão. Por isso que muitos relacionamentos não vão adiante. E nós vemos aí, quando as pessoas famosas, não é? Para dar exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Pessoas famosas, na mídia, falam assim, esse é o homem da minha vida, essa é a mulher da minha vida, e vão casar lá no Castelo de Caras. Aí a revista Caras traz aquela coisa toda, o homem da minha vida, a mulher da minha vida, mas 8 meses depois já não é mais o homem da vida, nem a mulher da vida dele. E aí pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, mas depois acaba. Por quê? Porque não há o amor mesmo ali no relacionamento. Existe um sentimento assim de posse, de paixão, que é cheia de, às vezes, de sonhos, né? De aventuras, de coisas, mas depois acaba isso. Aí vem a triste realidade. Então, a pessoa não aguenta e acaba separando, terminando o relacionamento, as coisas vão funcionando assim. E também, na sequência, a importância da família. Através da vivência familiar, o espírito reencarnado vai se preparando para aprender a conviver, conhecer e a respeitar a humanidade, adquirir elementos intelectuais e sentimentais que propiciem no futuro a compreender, cooperar e amar a imensa família universal. Não é fácil, não é? Esse exercício de amar. É bastante complexo e é um treinamento. Nós temos que ir treinando, começando com alguns, amamos muito aquele filho, aquela filha, ou o pai, ou a mãe, ou os dois juntos, qualquer coisa assim, não é? E aí, de repente, nós vamos estendendo um pouquinho mais. Amigos. Como é bom ter amigos. Amigos mesmo são aqueles que duram a vida toda. Então, isso é muito. Eu tenho amigos que já têm mais de 50 anos que nós somos amigos, porque começamos bem lá na juventude, continuamos hoje. Muitos amigos que foram do tempo de criança, do tempo de juventude, não continuam, porque um vai para um lado, outro vai para o outro. Mas quando nós temos a oportunidade de conviver com aquele amigo, nós continuamos com essa amizade. E amigo não é aquele que precisa ficar telefonando todo dia e ficar sabendo das coisas, não. Às vezes fica 1 ano sem falar um com o outro, mas quando fala, quando encontra, é aquela felicidade sempre, sem que alguém diga assim, você também nem liga para mim. Porque nós sabemos que ele liga, ou ela liga, mas não entrou em contato, porque a vida é, às vezes, muito difícil, mas a amizade está presente, porque a amizade é um tipo de amor. E aí nós vamos ver que o amor tem várias gradações. Nós aprendemos isso. O amor tem muitas gradações. Nós podemos amar o nosso pai ou a nossa mãe com gradações diferentes. Gostamos mais da mãe ou gostamos mais do pai, amamos mais um do que o outro, e assim por diante.
É? Pode? No microfone. Posso continuar? Então, o amor tem essas gradações, vários graus de intensidade. Amamos nosso pai, nossa mãe, depois nossos filhos. Às vezes a pessoa tem 2, 3, 4 filhos, mas ama um mais do que os outros. Tem mais afinidade. Agora, eu sempre digo isso, que o pai ou a mãe que tem mais afinidade com o filho não deve evidenciar isso para os outros, o tal do filho predileto, porque os outros, coitadinhos, falam assim, o predileto é aquele lá. Então, a gente procurar fazer com que todos sejam prediletos, que isso são as gradações do amor, não é? Esse é o aprendizado, aumenta aí um pouquinho, que nós estamos todos os dias aprendendo. Amamos os nossos amigos, é outro tipo de amor, não é? Por exemplo, amamos um guia espiritual, outro tipo de amor. Amamos a Deus, a Jesus, é outra intensidade de amor. Olha quanta coisa existe na nossa vida que a gente não dá nem conta, que nós nem sabemos que a coisa funciona assim, não é? Então, isso vai fazendo com que o amor se enlasteça, que ele cresça, se expanda. E, de repente, você ama os animais. Aliás, agora vou contar uma coisa para vocês. Pela primeira vez na vida, eu tenho um cachorro. E não é que agora eu amo o cachorro desesperadamente. E não é que agora eu amo todos os cães, todos os animais, não posso ver um animal, que agora eu fiquei com um amor diferente. Eu não tinha experimentado esse sentimento. E agora fico eu lá com aquele cachorro. Mas que coisa mais interessante. Outros são com gato, com um coelho, com um passarinho, com qualquer coisa, não é? Assim. E de repente você vê que é um outro tipo de amor. E eles retribuem, né? O cão, então, retribui de uma maneira fantástica. E eu fico assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu já devia ter cachorro há muitos anos. E é só agora que eu descobri como é que é bom ter um cachorro. Então, é assim, fechando parênteses. E aí, agora você vai aumentando isso, a amar a natureza, não é? E é maravilhoso. Isso tudo, meus irmãos, são trechos do Camilo, no livro Desafios da Vida Familiar. E aqui vem o nosso querido Raul Teixeira, que vai dizer assim: numa só existência, deparamo-nos sob o nosso próprio teto com um verdadeiro laboratório em que, lidando uns com os outros, aprendemos a nos relacionar com a humanidade. Esse é o laboratório que Deus nos fornece, que Deus nos proporciona para aprender tudo isso. E aí, de repente, quando você descobre que isso é assim, que riqueza! Eu vou chegar em casa, vou olhar minha família com outros olhos, vou olhar as criaturas, né? Então, uma coisa maravilhosa. Desafios da Vida Familiar. É um livro lindo, maravilhoso. A nossa querida Sandra Boba, que talvez alguns já conheçam, e ela esclarece que Jesus, enquanto mestre por excelência, Jesus adotou uma postura por demais inovadora no que diz respeito à aprendizagem e aos métodos e procedimentos de ensino que lhe possibilitam a construção. Afastou-se da verbosidade, do formalismo da memorização, da lição ex cátedra, demonstrando sua preocupação com uma assimilação ativa do conteúdo, com uma aprendizagem verdadeiramente significativa. Todo o trabalho do mestre foi programado. Ele é o governador espiritual do planeta. E quando ele veio ao planeta Terra, é claro que para a sua grandiosa evolução espiritual, que nós nem sequer imaginamos, Jesus teve que adaptar o seu padrão vibratório ao padrão vibratório do planeta tão atrasado, que é este que nós vivemos. Porque ele não poderia vir com toda a sua fulgurante condição espiritual e chegar aqui daquele jeito. Não teria condição, porque ele não poderia entrar em contato com o ser humano. E aí ele fez o quê? Tornou-se o servo de todos, não é? O amigo, aquele que veio para ensinar, para estar em contato com todas as criaturas. O exemplo do mestre é uma coisa maravilhosa, que nós precisamos ir aos poucos pensando nisso. E o discurso dele também foi apropriado para isso. Um discurso que seria para todos os tempos.
que não ficaria obsoleto, atrasado, que não seria necessário reformular, atualizar de maneira nenhuma, porque ele é atual. As parábolas são atualíssimas. As parábolas e tudo mais vai continuar através dos tempos, porque é o código divino. E não precisa ser mudado, e nem deve ser mudado. Hoje, quase 2000 anos depois, nós estamos estudando as passagens da vida de Jesus e tentando entender. Porque muitas vezes ele falava de uma maneira, como se fosse, por exemplo, uma metáfora, alguma coisa que ele usava do dia a dia das pessoas. Um dia ele disse assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher coloca na farinha 3 medidas para levedar a massa. Pode ter coisa mais doméstica do que isso, não é? Então, vai por aí afora. Muitos e muitos exemplos. Só que outros exemplos, às vezes, são mais difíceis de entendermos. Se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha que passa daqui para lá. Então, uma pessoa com muita fé, sendo mineira, vai lá na Guanabara, na Baía de Guanabara, com aquela fé, fala assim: eu quero que o Corcovado mude lá para Juiz de Fora. E com uma fé inabalável, muda, porque se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis essa montanha passa daqui para lá, ela vai passar. Claro que temos que procurar o sentido que está ali nessa passagem. E não acharmos que o problema grande, não é? O que precisa ser mudado é do tamanho de uma montanha, ou seja, a nossa imperfeição. E aí, esse ensinamento do mestre, ou os seus ensinamentos, crescem cada vez mais. E falando agora dos padrões vibratórios do Cristo. É uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna. Essa é a parte final da mensagem. A mensagem trata do padrão vibratório do mestre, muito elevado, não é? Como eu disse, que nós nem sequer temos condições de imaginar. Mas no final da mensagem, Emmanuel, dirigindo-se ao leitor, como ele sempre faz, ele diz assim: metamorfose essencial para nós será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. Isto equivale a dizer que, para renovar-nos, em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Nós é que precisamos elevar o nosso padrão vibratório. O padrão do Cristo é altíssimo. E nosso padrão está aí bem baixinho ainda. E muda muito, há muita alternância. Quando é que nós elevamos nosso padrão vibratório? Quando oramos. Quando estamos realizando alguma ação do bem, de doação nossa, alguma coisa assim, nosso padrão vibratório se eleva. Mas daí a pouco passou aquele momento, nosso padrão vibratório baixa de novo, e aí nós ficamos nessas alternâncias. Mas agora que nós já queremos viver mais, um pouco mais, o que Jesus ensinou, nós vamos melhorando o nosso padrão. Porque, meus irmãos, o mundo de regeneração é um mundo de padrão vibratório elevado. Por que aqueles espíritos maus, perversos, inferiores, vão ser banidos para outro planeta? Porque eles vão destoar do padrão vibratório que vai prevalecer no planeta. Jesus disse lá no monte, no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos, os pacíficos, não é? Porque eles herdarão a terra. Vão herdar a terra quando, não é? É uma coisa interessante. Mas agora nós já compreendemos. Vão herdar a terra nesse outro padrão. Então, todos os que destoarem vão embora daqui, porque não terão mais condições de permanecer. Vão para um outro mundo inferior. Essa é a transição planetária. Divaldo Franco, como todos sabem, escreveu um livro, Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, no qual todo o projeto da transição planetária é apresentado. E depois, um outro livro na sequência, Amanhecer de uma Nova Era. E eu comecei a pensar nessas duas obras e resolvi juntar as duas
e escrever esse livro que foi citado pela nossa Rosalina, dizendo Nas Fronteiras da Nova Era. Porque eu analiso o primeiro livro, Transição, e o segundo. Porque é muito importante nós conhecermos a mudança de padrão vibratório, para que nós possamos estar inseridos no contexto. Nós estamos participando e ficar aqui no planeta. Muitos de nós, da minha geração, mais adiante, não estaremos aqui para ver a instalação completa, digamos assim, do planeta, né, regenerado, da humanidade regenerada. Mas é que nós vamos voltar para cá, não é? Porque estamos no ir e vir das reencarnações. E os mais novos é que vão estar aí à frente de todo esse projeto, não é? Para essa melhoria conjunta. Quando os da minha geração, possivelmente, voltarmos aqui, as coisas já estarão bem melhores, porque vocês já fizeram tudo. E nós vamos ter pouca coisa para fazer. Ou seja, nós vamos ter que manter, não é? Ou prosseguir cada vez mais, elevando o padrão do planeta, o nosso padrão vibratório, a nossa melhoria, porque nós somos destinados à perfeição relativa. O Pai do Céu destinou todos os seus filhos para esse progresso que é lei, é lei divina. Então, todos estaremos no processo evolutivo. A evolução é constante. E aí nós estamos, todos nós, inseridos e agora conscientes que a evolução existe e requer de nós a participação. Nós somos espíritos multimilenares. Nas nossas vivências anteriores, nós já usufruímos de tudo o que o corpo físico e a matéria podem oferecer. Nós já estivemos, nós já fomos nobres, já estivemos nos salões de nobreza, como também já vivemos no mais miserável tulgúrio. Nós já tivemos uma cultura fantástica. E depois viemos com ela bloqueada, porque era necessário desenvolver outros ângulos da nossa personalidade, da nossa condição de espírito imortal. E isso depois, reunido, forma o acervo de cada um de nós. Nós temos esse arquivo notável, fantástico, registrado nas nossas vivências todas. Nada fica de fora. Eu falei aqui na quarta-feira que todo pensamento, bom ou mau, é absolutamente considerado. Toda situação, positiva ou negativa, é registrada. E aí a gente fica até assim um pouco preocupado, né? Será que registrar aquilo que eu pensei? Será que registrar aquilo que eu fiz no passado ou agora? Está tudo registrado, não falta nada. Porque a contabilidade divina é automática. Mas aonde ela está? No reino. Aonde é o reino? Dentro de nós. E dentro de nós, afinal de contas, aonde? Kardec vai fazer uma pergunta, professor Rivaio, a pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. E aí eu vou dizer uma coisa, para mim é uma das mais importantes de toda a codificação, a 621. E o professor Rivaio faz uma pergunta espantosa, fantástica. Ele pergunta assim, onde está escrita a lei divina? Sempre eu digo que Kardec, quando faz a pergunta, sabia a resposta. Porque ninguém faz uma pergunta dessa se não tivesse, intuitivamente, a certeza do que estava perguntando, que a lei divina está em algum lugar. Mas ele já sabia onde. E os Espíritos respondem na consciência. Porque Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Só pode estar na nossa consciência, não é? Então, a consciência é a sede do reino. E nós, sabendo disso, também vamos conhecer que a consciência é que julga cada um dos nossos atos. O registro não é na mente dos outros, é na nossa história de vida. E aí nós já ficamos um pouquinho menos preocupados, porque só nós é que sabemos. Mas a justiça divina também sabe. Aonde foi que nós erramos. Mas Deus olha cada um de nós como aqueles filhos que, quando nós somos pais ou mães, aquele filho que destoa, aquele filho que não ouve os conselhos, que vai para outro caminho. Pai e mãe não deixam de amar aquele filho.
entendem e desejariam que ele estivesse também como os outros irmãos, indo bem na vida, no sentido moral, espiritual e tudo mais. Então, Deus é esse Pai magnânimo. E a nossa consciência registra nossos atos, nossas intenções, tudo que nós fazemos, fizemos e faremos. Está sempre na nossa consciência. Outra coisa que eu tenho falado continuadamente é esse trecho aqui, que nós devemos pensar o Espiritismo, pensar a doutrina espírita e pensar como espírita. O que é pensar a doutrina? É meditar nos assuntos da doutrina, nas diretrizes. Não é só falar assim, então eu tenho a minha consciência que julga. Bom, mas eu quero pensar um pouco mais. Então eu vou pensar a doutrina como um todo, como é que isso tudo funciona? E aí nós vamos lendo o Livro dos Espíritos, vamos aprendendo. Eu leio muito o Livro dos Espíritos, não é? Há muitos anos, começo tudo de novo, abro ao acaso, eu leio em sequência, e estou sempre assim, estudando o Livro dos Espíritos. Mas tem uma coisa que eu estudo também, é o índice. Já viram estudar índice? Eu estudo o índice. Por quê? É para eu verificar o crescimento das matérias que o livro aborda. Então, nós vamos começar ali, não é? Quando Kardec faz aquela... Aí, no caso, ainda é o professor Hippolyte, né? Leon Denis Arrivat, que faz a primeira pergunta, que ela é sensacional. Porque Kardec coloca assim, que é Deus, porque ele já sabia que Deus não é alguém. Ele já sabia que Deus não é um espírito, que Deus é um ente. Ele já sabia. Então, ele faz assim, já para tirar do leitor a ideia que Deus é alguém. Então, o que é Deus? Oh, mas que pergunta estranha. Que é Deus e não quem é Deus? E, a partir daí, ele vai focar os atributos divinos e nós vamos ficar sabendo esses atributos que são maravilhosos, que nos dá um pouco mais a dimensão do Criador. O Espiritismo... ele trouxe o Pai do Céu para mais próximo de nós. Espiritualizou Deus, porque as outras religiões materializam Deus. E a doutrina espírita espiritualizou, digamos assim, Deus, para que nós possamos entendê-lo um pouco mais. Tal como lá na passagem da Samaritana, quando Jesus vai falar para a mulher de Samaria, para a samaritana, que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Se tu conhecesses o dom de Deus, disse Jesus, eu acho muito lindo, o dom de Deus. E afinal, qual é o dom de Deus? Nós ficamos a perguntar a nós mesmos. O dom de Deus, o amor. O dom de Deus, o que nós poderíamos achar mais do que isso, o amor? Um dia João, o evangelista, disse, Deus é amor, e definiu o Pai do Céu. Então, nós vivemos mergulhados nesse amor divino. Isso é pensar o Espiritismo. E depois pensar como espírita, na vida de relação, na vida de cada dia, na sociedade, em todos os momentos, viver. Viver bem. E caminhando agora para a parte final... Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto do Espírito de Verdade. E tem o título de Os Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Aproxima-se o tempo. Há 150 anos atrás, o Espírito de Verdade já estava dizendo, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Por quê? Essa transformação é conhecida desde os tempos mais antigos. Nos tempos antigos, já se falava que haveria um dia de uma grande transformação do nosso planeta. E depois, muitos profetas pitonisas falavam sobre isso. Falaram muitas profecias, e agora, cada vez mais, isso está sendo corroborado, confirmado, mencionado. E o Espírito de Verdade está dizendo, aproxima-se o tempo. Só que agora nós estamos vivendo o tempo.
O tempo da transformação da humanidade. É a grande transição planetária. E é preciso conhecer isso bem, para que nós possamos compartilhar, estarmos ali presentes e não sermos apanhados de surpresa, não é? Aí diz, ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, sem desinteresse algum, que nós devemos trabalhar pelo amor do trabalho, pelo amor ao Mestre, pelo amor à sua palavra, a Deus nosso Pai, porque Deus é amor, Deus não é um ente terrível, como se diz lá fora muitas vezes. Deus é todo amor, toda sabedoria, toda misericórdia. E nós estamos recebendo a misericórdia divina em todas as circunstâncias da nossa vida. E finalizando, um texto de Erasto. Erasto, ele fala muitas vezes em O Livro dos Médiuns. E Erasto, antes de ler o livro, vou voltar para trás, para não ler o texto do Erasto, quero falar um pouquinho. Erasto, no Livro dos Médiuns, ele apresenta, em vários momentos, explicações, ele está, em alguns momentos, trazendo uma coisa nova, e é, para nós, uma palavra a ser muito seguida e respeitada. Então, em O Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar, em vários capítulos, a prática mediúnica. Como deve ser a prática mediúnica? Porque nós sabemos que, em doutrina espírita, a mediunidade deve ser a mediunidade com Jesus. É a mediunidade que é feita, que é exercida para ajudar o próximo. E aquele que é médium, imbuído do compromisso, entendendo que tem responsabilidade, vai trabalhar para o bem. Vai trabalhar pela causa e muitas vezes pela casa também. A causa deve estar acima, mas a casa, ela também merece de nós todo o respeito, todo o carinho, porque é na casa que nós exercitamos a causa. Portanto, é preciso ter essa noção. E muitas vezes, Erasto, como eu disse, ele vai nos ensinar situações assim que precisamos saber. Hoje em dia, nós temos uma quantidade de obras novas sendo publicadas. E são muitas que a pessoa não dá conta de tanto livro. E com isso as pessoas estão deixando os livros básicos da doutrina. Conhecer a codificação é o primeiro passo, o primeiro momento. Vamos conhecer o Livro dos Espíritos e a sequência. Vamos conhecer depois, se possível, os clássicos do Espiritismo, especialmente Leon Denis. Vamos conhecer a obra de Chico Xavier, que até o Chico está ficando esquecido. Que as pessoas, às vezes, conhecem um ou outro livro. Os 5 romances de Emmanuel são imperdíveis. Não são como esses romances que são lançados a todo momento. São romances nos quais Emmanuel traz o mundo espiritual para a nossa compreensão. O que se passa, as vivências, as reencarnações, belíssimas as dissertações de Emmanuel. Então, é um mundo de ensinamentos nos 5 livros, que são há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia e Ave Cristo. É imperdível esse conjunto de livros. E depois também a obra de André Luiz, que precisamos conhecer, não é? E a seguir, tudo o de Emmanuel. Há muita coisa para aprender, muita coisa para ler. O espírita tem que ler, viu? Precisa ler. Às vezes a pessoa fala, mas ler me dá um sono, né? Se eu vou ler também não consigo aprender. Não tal. Então, é preciso ler, colocar do lado um dicionário, que às vezes você precisa usar o dicionário, né? Agora, hoje também, se a pessoa quiser, põe lá no Google, que ele explica tudo. A Wikipédia, essas coisas todas. E vai anotando, vai escrevendo do lado, daí não dorme. Porque ler é um hábito que a pessoa, às vezes, não teve na infância, na juventude. E agora é hora de ler, né? É hora de ler, é hora de aprender, hora de estudar e tudo mais. Mas o Espírito de Verdade, aliás, o Espírito Erasto vai dizer algo que nós devemos lembrar sempre. É preferível recusar 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Tem pessoas que pensam que é recusar 9 verdades. Não. Eu já ouvi alguém falar 90 verdades. Também não. É preferível recusar 10. Por quê? Porque se você aceitar uma mentira,
uma obra antidoutrinária, como existem muitas por aí, não é? Obras antidoutrinárias, se você aceitar e começar a viver aquilo, a trazer até para a casa espírita, quando você descobrir que aquilo, na verdade, são mensagens de espíritos pseudo-sábios, você terá muita dificuldade de se libertar daquilo que você já implementou na sua vida ou também na casa espírita. Por isso ele fala, recusa 10 verdades. Por quê? Porque a verdade não fica oculta. Mais adiante ela se impõe. Verdade é assim, ela se impõe, se manifesta mais adiante. É preferível recusar 10 verdades do que admitir uma única falsidade. E isso deve nortear a vida dos médiuns, a vida dos espíritas, afinal de contas. E é nesse capítulo 20 de O Livro dos Médiuns que nós vamos saber o que é ser um bom médium, o que é trabalhar na área da mediunidade, o compromisso, o quanto que a pessoa precisa doar, não é? Porque aí, de repente, isso é feito com muito amor, então é prazeroso para a pessoa doar, trabalhar nesse campo, trabalhar nessa área. Então, é isso que esse Erasto e outros espíritos mais, como Timóteo e muitos outros, trazem para nós. Mas o Espírito de Verdade, ele tem algumas comunicações que estão em O Livro dos Médiuns. E numa delas ele diz o seguinte, estudai, comparai e vigiai. Então, ele está trazendo 3 verbos no imperativo. E é preciso, então, que nós estejamos estudando, comparando, tirando nossas conclusões, para que assim tenhamos sempre a segurança de que não estamos indo por um caminho errado. Eu vou falar a frase de novo, porque eu confundi. Estudai, comparai e aprofundai. Estudai, comparai e aprofundai. Então, nós temos que estudar, depois nós temos que comparar, depois temos que aprofundar mais ainda. É o que o Espírito de Verdade está dizendo. Então, vamos ver agora Erasto, o que ele fala para nós. A missão dos espíritas. Marchai, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Imperativo também, mas também para empolgar, para fazer a pessoa ter ânimo, não é? Para fazer a pessoa não ficar de braços cruzados. Vá em frente, faça alguma coisa, trabalhai, porque esse é o campo do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Então, meus irmãos, fica aqui nessa manhã essa nossa conversa acerca da vivência do Evangelho. Porque, como eu disse, nos dias atuais é difícil. Aqueles que estão criando filhos, que estão educando as crianças, os jovens, precisam ter muito critério, muito cuidado, porque a vida lá fora só tem convites, às vezes, para desequilíbrios. E é preciso que a criança, se os pais são espíritas, se os pais têm uma religião, ensinem desde o início a criança a orar, a criança a conhecer os preceitos básicos da educação, da ética, da honestidade, da bondade. Os pais precisam passar isso continuadamente. Não vamos nos esquecer de que o Evangelho necessita de nós para ser vivido e implantado. Porque se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho se este Evangelho estiver sendo sentido e vivido por todos nós brasileiros. Então, agora, semana que vem, tem aí as eleições. Vamos pensar na responsabilidade, né? Vamos pensar no nosso país, que com esse sofrimento todo que nós estamos aí sentindo, que está agraçando. Mas ele é o coração do mundo, e ele é a pátria do Evangelho, mas depende de nós, depende dos brasileiros. Para encerrarmos, nós vamos apresentar aqui um PowerPoint. Vamos ver. Gradual sono. Render graças, da autoria de Joana de Ângeles e de Divaldo Franco.
Vamos render graças nesse instante, meus irmãos. Rende graças a Deus por todas as dádivas da vida, no mundo maravilhoso em que te encontras, onde trabalhas e progredes. Rende graças a Deus pelas dificuldades que defrontas, desafiando-te para o crescimento espiritual a que estás destinado. Rende graças a Deus pelas enfermidades que lapidam as tuas arestas morais, ensinando-te paciência e liberdade. Rende graças a Deus pela fé que te ilumina o caminho de ascensão, impossibilitando que as sombras dominantes constituam impedimento à tua marcha. Rende graças a Deus pelos amigos que são estímulo e amparo na senda iluminativa, mas também pelos adversários que se convertem em mestres rigorosos e fiscais severos, auxiliando-te a errar menos. Rende graças a Deus por tudo quanto te acontece. Todavia, não te ouvides de agradecer o mal que não te alcançou e os dissabores que te não chegaram. Agradece sempre a Deus, no júbilo ou na prova, na paz ou na luta, na saúde ou na doença, na multidão ou na soledade. Agradece ao Pai Criador a dádiva da vida. Em qualquer circunstância, todos os dias, faze do reconhecimento o teu hino de louvor e de ação no bem, os motivos de tua existência, orando e rendendo graças a Deus, sem cessar e sem cansaço. Portanto, meus irmãos, estamos rendendo graças a Deus pela doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, que nos esclarece, que nos ilumina a vida. Nós rendemos graças a Deus pela vida, por estarmos aqui nesse planeta, no aprendizado sublime, que agora, com o Espiritismo, se expande, se aprofunda, nos enleva e eleva. Vamos render graças a Deus por tudo que temos recebido e nessa hora vibrando em favor dos nossos irmãos em humanidade, para que também tenham a paz que hoje nós desfrutamos, que essa paz possa alcançar esses nossos irmãos que às vezes estão em situações tão dolorosas e em regiões tão longínquas, mas que o nosso pensamento possa envolver a todos eles. Então, Senhor Jesus, nesse momento, agradecemos por esta casa, pelas casas espíritas nas quais estamos trabalhando, pelo movimento espírita como um todo. E assim, em teu nome, em nome do nosso Pai do céu, encerramos a nossa reunião.